Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma semana de estudo da Palavra de Deus por meio da lição da Escola Sabatina. Você é o nosso convidado para que você possa compartilhar esse link com os seus amigos, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e venham estudar a Palavra de Deus conosco também. Curta esse vídeo, coloque seus comentários, se inscreva no canal caso você ainda não tenha feito. E como de costume, pegue agora a sua Bíblia, sua lição, sente-se aí e estude conosco. Ok, queridos, antes de nós darmos início ao estudo da lição, pedi ao pastor Lucas, meu amigo, fazer uma oração. Pastor, ora para a gente, por favor. Oremos. Senhor Deus, Pai bondoso, mais uma vez te agradecemos aí pela vida. Estamos agora tendo a oportunidade de estudar a Tua Palavra e pedimos ao Santo Espírito que venha nos ajudar a entender, abrir um entendimento, para que a gente viva a adoração e viva também um constante aprendizado a respeito da Sua vontade. Rogamos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Tudo bem, pastor Lucas. Essa semana a lição tem como título Adoração no contexto da educação. E hoje, lição de segunda-feira, o título fala que os transmitissem a seus filhos. É uma lição baseada no Salmo 78. Pastor Lucas, ao ler o Salmo 78, do verso 1 até o verso 17, conforme a lição propõe, o que podemos extrair de lição, o que podemos aprender com esse salmo acerca da adoração no contexto da educação, nesse processo de ensino? Muito bem, o Salmo 78 é um salmo escrito por Asaf, e a gente percebe aqui uma estrutura bem clara, né? Do verso 1 ao 4, ele procura estabelecer ali qual é o propósito do salmo, que é um salmo de ensino, para que as pessoas tivessem uma clareza de como aprender e ouvir a vontade de Deus, né? A voz de Deus, e colocar isso tudo em prática. E aí, do verso 5 em diante, ele vai colocar aqui alguns métodos desse aprendizado. E o primeiro método que é citado aqui é a lei de Deus. Então, ele vai citar no verso 5 o seguinte: ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que o transmitissem a seus filhos. Então, ele vai falar que a lei de Deus foi dada pelo próprio Deus para que ela fosse ensinada de geração a geração, para que as pessoas pudessem viver ali o centro da vontade de Deus, viver a base da aliança de Deus com o seu povo. E eles vivendo assim, eles estariam, então, em constante aprendizado a respeito de quem é Deus, a respeito de quem eles eram, a respeito da dependência e do relacionamento que eles precisavam ter com esse Deus. E aí depois ele vai colocar, então, outros métodos, né, desse ensino. Do verso 6 em diante, ele vai falar que outros métodos. E aí eu gostaria de deixar o pastor Ricardo também participar. Tá certo, ok. Muito bem. Pastor Lucas, olha, a segunda estrutura que conseguimos observar, né, aqui no Salmo 78, a partir do verso 9, é o que nós chamamos do aprendizado por contraste. Vejam, pastor Lucas apresentou uma primeira estrutura, do verso 5 até o verso 8, onde a lei de Deus se torna ali a base de ensino. E do verso 9 em diante, nós temos o aprendizado por contraste, que ao citar os filhos de Efraim, vai dizer que os filhos de Efraim, mesmo tendo aprendido, vivenciado, por exemplo, de que Deus fez prodígios na presença de seus pais na terra do Egito, conforme diz o verso 12, o verso 13, que dividiu o mar e o fez passar por ele, o verso 14, durante o dia guiou numa coluna, guiou com uma nuvem, e de noite num clarão de fogo. Ou seja, os filhos de Efraim, mesmo tendo presenciado todos esses prodígios e milagres de Deus, é dito que eles não guardaram a lei de Deus e esqueceram das obras do Senhor. Então nós temos aqui o seguinte, um aprendizado por contraste: não devemos ser como os filhos de Efraim, de que mesmo olhando para o passado, sabendo de tudo isso que Deus fez, nós não devemos nos rebelar contra Deus. Muito pelo contrário. O passado está aí para sempre nos lembrar do grandioso Deus que nós temos
e, na realidade, da aliança que ele fez com nós para que possamos estar sempre de acordo com os parâmetros desse pacto que o Senhor fez conosco. Então, um aprendizado aqui por contraste, para que não sejamos como os filhos de Efraim, mas para que possamos adorar ao Senhor, lembrando aquilo que ele fez, o que ele está fazendo e muito mais que ele ainda fará por nós. Muito bem, queridos. Então, nós encerramos a lição de segunda-feira, lembrando desse processo de ensino e como é importante para a nossa adoração. Lembre-se, Salmo 78, duas estruturas importantes: o ensino baseado na lei, a lei como método de ensino, e o aprendizado por contraste, para olharmos para o passado e não cometermos os mesmos erros dos nossos pais. Fique com Deus para a lição de terça-feira. Que Deus os abençoe.